No resumo diário de Terra Nostra, Florinda segura Maria Lina nos braços e não consegue esconder a felicidade. A bambina finalmente se adapta à ausência da mãe, come tudo e repousa tranquila, como se o vazio tivesse sido preenchido por aquele gesto de cuidado. Emocionada, Florinda fala com ternura. Agora que seja tá de barriga cheia, e eu vou te levar para tomar um solzinho lá fora. Va bene? Andiamo, andiamo, andiamo. Na cidade, o tilintar de talheres ecoa pela mesa, enquanto Angélica confessa com pesar. Eu estou muito arrependida de não ter trazido a Maria Lina. Augusto tenta acalmá-la, lembrando que Florinda deve estar cuidando bem da menina. Gumercindo reforça com firmeza. E Rosana acrescenta que a criança é cheia de saúde. Angélica suspira. É o que eu espero. Rosana então muda o tom e propõe levar a irmã para fazer compras, caso o pai não precise do coche. Ai, eu adoraria! Anima-se Angélica. Gumercindo decide emprestar o veículo à tarde, mas em seguida anuncia que precisa ir à casa bancária. Augusto ressalta que o sogro agora é um dos sócios mais importantes daquele lugar. Gumercindo afirma com seriedade que por isso mesmo precisa estar atento. Maria conclui com devoção. O senhor, meu marido, tem toda a razão. Na mansão de Janete, o tilintar da louça acompanha a refeição. Marco Antônio comenta com entusiasmo que devagar o pai vai ampliando o número de clientes da casa bancária. Janete retruca com ironia. Todos italianos como ele. O filho corrige de imediato, afirmando que, muito pelo contrário, o pai não faz distinção entre os clientes e é justamente por isso que estão crescendo. Com firmeza, pede licença para trabalhar e se retira. Luísa observa que Marco Antônio parece entusiasmado, mas Janete ordena, sem se deter, que avise Josué de que vai precisar do coche. Luísa pergunta se a senhora vai sair logo cedo. Assim que ele deixar meu filho naquela bendita casa bancária, diga a ele que volte logo. Responde Janete com determinação. Antônia comenta com Luísa que na noite anterior encontrou Madame Janete pela casa, dizendo que ia preparar um chá. Luísa se espanta. Àquelas horas, Antônia? A outra confirma, explicando que foi ela quem fez o chá calmante, pois a madame estava nervosa. Luísa deixa escapar intrigada. Eu acho que eu sei por quê. Antônia insiste em saber, mas Luísa desconversa. Por nada, Antônia, por nada. Eu ia dizer uma besteira. Agora, vamos cuidar da vida. Quando Antônia pergunta onde ela foi ao sair do quarto, Luísa responde que foi respirar no jardim, justificando que a companheira ronca demais e a noite estava quente. Encerra com firmeza. Agora vamos cuidar da vida, eu já disse. Antônia ri e ironiza. Bela desculpa, meu ronco. Na pensão, Hortência desabafa com o marido sobre o sentimento do sobrinho. Toninho não quer que eu venda os armazéns de jeito nenhum, lamenta. Amadeu explica que perchê ele tem interesse em ficar com eles, admitindo que o rapaz até está certo, mas insiste que o negócio de construção é muito méglio. Hortência lembra que ainda há muita mercadoria nos armazéns, mas Amadeu responde com firmeza. Si, io, se, ma mercadoria você vende. Então, amor mio, se você vender o armazém, nós podemos ficar rico, construindo casa para esse povo. Hortência hesita e pergunta sobre Toninho. Amadeu garante que o sobrinho pode vir lavorar com eles, confessando que gosta tanto dele que até pensava em chamá-lo para trabalhar no sobradinho. Hortência cede. Está bem, está bem. Vou a vender los armazéns, Amadeu. O marido a tranquiliza com paixão. E você não vai se arrepender disso nunca, amor mio. Confia no tu marido. Ela completa emocionada. E no pai do meu filho. Amadeu conclui. Eco. E no pai do tu filho. Na fábrica, Paola elogia a pontualidade de Juliana. Ode, você chegou na hora, Juliana. A jovem explica que saiu mais cedo de casa. Paola insiste que deveriam dar um jeito de ela morar mais perto, mas Juliana retruca. Mas come, Paola. Paola comenta que é muito longe onde ela vive. Juliana justifica que não pode sair da pensão porque lá tem o filho. Conta que traz Aninha consigo, mas deixa Juanito. Paola sugere que traga os due para perto e Juliana responde com ironia. Eu vou vir com os due no braço? Paola encerra. Va bene, va bene. Ma allora, andiamo a lavorar. Juliana concorda. E Paola reforça. Andiamo. E você, per l'amor de Dio, não me vai dormir com as duas bambinas? Hã? Hortência observa Juanito com olhos tranquilos, vendo-o junto da mãe e sentindo um alívio profundo. Nem parece que perdi meu filho, mama. Juliana lo deixa com a senhora, não? Diz emocionada. Dolores responde sem queixa. Melhor assim, verdade? Já pensasse se ela tirasse de nós esta riqueza? Hortência se apressa. Ah, nem me fale isso, madrecita. Nem me fale. Dolores manda o menino brincar, mas logo chama a filha com firmeza. Hortência, Hortência, tu vais mesmo vender aqueles armazéns? Hortência confirma. Dolores insiste. Já pensaste no que vais fazer? Hortência responde convicta. Sim, que pensei. Murcho. Eu confio no Amadeu, mama. Dolores rebate. O Toninho não confia. Hortência garante. Pero vai confiar, quando ele souber que Amadeu quer que ele venha trabalhar lá na construtora com a gente. Dolores duvida. E ele vai querer? Hortência assegura que sim,
E ele acabou de falar isso. Dolores conclui desconfiada, pois Ió quero ver para crer. Toninho, ainda com pesar, inicia a busca pela venda dos armazéns. Diante do Sr. Pérez, pergunta com firmeza: então, Sr. Pérez, o que o senhor me diz? Pérez responde com entusiasmo: são ótimos los armazéns, Sr. Antônio. Me interessa, sim, a mim me interessa murcho, pelo preço que o senhor está pedindo. Toninho insiste, oferecendo os armazéns com toda a mercadoria, explicando que está saindo desse ramo junto com a tia. Pérez não hesita. Bueno, se és assim, o negócio está fechado. Toninho, cauteloso, afirma que precisa falar com a tia antes. Pérez reforça: em dinheiro à vista, diga a ela. Hã? Toninho promete voltar ainda hoje com a resposta. Toninho vai imediatamente à pensão e fala com a tia, trazendo a proposta. Dinheiro na mão, tia Hortência. Foi o que seu Pérez me falou, anuncia com firmeza. Hortência não pensa duas vezes. Entonces, negócios fechado. Toninho confirma. Negócio fechado, se o tio Amadeu honrar com a palavra de que vamos trabalhar juntos. Hortência garante que Amadeu já prometeu isso. Toninho pede licença para falar com Pérez. E ela responde: sí, puede, pero quero dinheiro na minha mão. Ele assegura que pode deixar. Hortência, surpresa com a rapidez, comenta: nunca pensei que fosse tão fácil vender aqueles armazéns. Dolores questiona com ironia: e tu te alegras por isso? Ao retornar da casa bancária, Josué pergunta a Janete com voz carregada de desejo: para onde vamos, senhora? Janete, entregue ao momento, responde sem hesitar: para onde você quiser, Josué. O ranger da madeira e o galope dos cavalos acompanham a tensão crescente, até que Josué declara com intensidade: eu vou levar a senhora para o paraíso. As irmãs Rosana e Angélica trocam confidências. Rosana afirma com sinceridade que qualquer mulher seria feliz vivendo com Marco Antônio, pois ele é gentil, carinhoso, um homem fino e educado. Angélica provoca, perguntando se não foi sacrifício ter que se deitar com ele todo esse tempo. Rosana admite que não, até confessa que viveu alguns bons momentos ao lado dele. Mas quando Angélica questiona por que não deu certo, Rosana revela que mesmo nos momentos mais próximos, ele nunca estava realmente com ela, assim como ela também não estava com ele. Angélica entende. Ele pensava em Juliana, enquanto Rosana pensava em Matel. E que desgraça isso, não é mesmo? Lamenta Angélica. Rosana confessa que lhe custava fingir alegria e satisfação. Angélica observa que para Marco Antônio também devia custar. Rosana suspira e revela o quanto lutou para tirar Matel da cabeça. Angélica responde que pode imaginar. Rosana, aflita, pergunta o que deve fazer da vida, mas Angélica apenas ri e diz que não sabe, explicando que nunca sentiu pelo marido o amor desesperado que a irmã sente por Matel. Rosana se espanta e pede esclarecimentos. Angélica confirma. É apenas uma esposa conformada com o marido que tem e que lhe deu uma filha. Não cobra amor de Augusto, apenas fidelidade, e ameaça que não suportaria outra Paola em seu caminho. Rosana se surpreende e pergunta se a irmã não é feliz. Angélica responde com firmeza: não é feliz, mas também não é infeliz como Rosana. Janete tem o coração aos pulos ao se permitir ser conduzida por Josué, quando ele ordena: desça, madame. Ela hesita e pergunta: onde estamos? Josué responde com intensidade: no paraíso. Não lhe prometi? Janete, atordoada, confessa: eu devo estar ficando louca. Josué admite: também eu, senhora. Em seguida, estende a mão e conclui com voz carregada de paixão: venha comigo. Rosana, tomada de indignação, revela à irmã que a mãe de Marco Antônio é uma mulher horrível. Angélica se espanta e pergunta por quê. Rosana explica que ela faz coisas inacreditáveis, aparenta ser fina e educada, mas no fundo parece não ter nenhum sentimento. Angélica insiste em saber o motivo. Rosana responde que há muitos, lembrando que não foi à toa que o senhor Francesco a deixou, e sugere que Mariana poderia contar como eles viviam. Angélica ri e comenta que agora Francesco está vivendo com Paola. Rosana confirma e pergunta se a irmã conhece aquela italiana. Angélica admite que sim e confessa que não consegue ter raiva dela, apesar de tudo o que aconteceu, pois tem certeza de que Paola só abriu mão de Augusto porque também não o amava de verdade. Rosana ri e lembra que Paola lhe ensinou a fazer macarrão, mas Angélica rebate que não é isso que está dizendo. Rosana então questiona se Angélica acredita que Paola está apaixonada por Francesco. A irmã afirma com convicção que sim, tanto que deseja ir até a casa dela para conhecer a menina que teve com ele. Rosana, surpresa, pergunta se a irmã gosta daquela italiana. Angélica, rindo, admite que gosta sim. Janete está arfando quando o coche finalmente para. O local bucólico diante de seus olhos não é tão visível quanto o homem à sua frente, aquele que permeia suas noites e dias, incendiando segundos de ardência em suas entranhas. Josué pergunta com firmeza: vamos dar uma parada aqui? Janete, entregue, responde: como você quiser, Josué. A ambiência da natureza envolve os dois, e ele a tranquiliza: não tema por nada. Janete retruca: eu não estou temendo.
Josué insiste. Não irá acontecer nada que a senhora não queira que aconteça. Ela suspira. Eu espero que não aconteça nada. Ele oferece a saída. Podemos voltar agora mesmo se essa for a sua vontade, madame. Mas Janete corta. Não me chame de madame. O canto dos pássaros se mistura ao silêncio tenso. Josué observa. Bonito esse lugar, não é mesmo? Janete confirma. É muito bonito. Por que você me trouxe aqui, Josué? Ele devolve. Não era isso que a senhora queria? Janete admite. Era o que eu queria. Josué explica que a trouxe por causa da beleza do lugar, acreditando que a patroa gostaria de conhecer, já que saíram de casa sem rumo. Janete insiste. Não me chame de patroa. Mas Josué reafirma. Mas a senhora é a minha patroa. Madame Janete Maliano. Ela, tomada pelo desejo de se libertar, responde. Aqui eu não sou. A natureza os envolve ainda mais. Até que Josué conclui com firmeza. É uma questão de respeito, Madame Janete. Vamos embora. Janete quase fica sem ar, ao ver Josué fazer menção de se afastar. Volte aqui, Josué. Implora com urgência. Ele justifica inquieto. Tenho receio que alguém roube aquele coche, senhora Janete. Josué insiste. Vamos embora, por favor. Janete, tomada pela confusão, pergunta. O que nós viemos fazer aqui, Josué? A resposta dele é seca, definitiva. Agora podemos ir, madame. Janete, vencida pelo momento, conclui. Vamos para casa. Na casa bancária, Francesco explica com veemência a situação financeira do país. Tá faltando dinheiro na praça, seu Gumercindo? Tá faltando dinheiro na praça? Repete preocupado. Augusto intervém, dizendo que para valorizar a moeda, o presidente Campos Salles está recolhendo e queimando o dinheiro. Gumercindo lamenta que não sobre capital para financiar o café. Francesco confirma. De jeito nenhum. E o governo também proibiu a emissão de nova moeda. Tamo de mão amarrada, senhor meu sócio. Marco Antônio acrescenta que a grande queixa do povo é contra os impostos de consumo, pagos através dos maledetos selos nas mercadorias. Augusto ironiza que por isso mesmo já alcunharam o presidente de Campos Selos. Francesco ri, mas alerta que, embora esteja conseguindo desvalorizar a moeda, pode acabar quebrando o país. Augusto rebate com firmeza, dizendo que é uma falácia afirmar que ele fomenta a indústria e o comércio, como se queixam os cafeicultores. Francesco concorda com entusiasmo. Ivero, senhor e deputado Augusto. Gumercindo, inquieto, pergunta sobre a situação da casa bancária. Francesco responde que por enquanto não correm risco nenhum, mas já deu ordem. Que esta casa bancária está proibido de hoje em diante fazer qualquer empréstimo. E eu não quero quebrar como tem tanta gente quebrando por aí. Gumercindo confirma. Nós não queremos. Francesco conclui com firmeza. Nós não queremos. Janete chega de volta à mansão escoltada por Josué. O ranger do portão anuncia sua entrada, enquanto o canto dos pássaros suaviza o ambiente. Ao ser auxiliada a descer, ela agradece com voz contida. Obrigada. Mas é nesse instante que escuta claramente o cocheiro declarar com firmeza. Eu vou esperar a senhora esta noite no meu quarto. O coração dela dispara, tomada pela intensidade da revelação, e ecoa mais forte do que qualquer som ao redor. A governanta pergunta com suavidade se a madame não foi às compras. Janete, ainda com o pensamento nas nuvens, se confunde ao responder. Não, quer dizer, eu fui, mas acabei não comprando nada. Luísa insiste em saber o motivo. Janete explica. Por que eu não levei dinheiro, Luísa? A governanta retruca com ironia. Desde quando ela precisa ter dinheiro na mão para fazer as compras dela? Janete, tomada pela lembrança que a consome, murmura em desvario. Esta noite, Janete. Marco Antônio aproveita o momento a sós com o pai para questionar sobre a situação da casa bancária. Meu pai acha que vai começar de novo aquela onda de desemprego? Pergunta com inquietação. Francesco responde com firmeza. Com toda certeza, filho meu. Com toda certeza. Quando o governo fecha a burra, é o que sempre acontece. Non e vero. Marco Antônio lamenta que mal saem de uma crise e já começa outra. Francesco, rindo com amargura, confirma. Parece que é assim em questo paese. Viver de crise em crise. O filho observa que Gumercindo está morrendo de medo de perder o dinheiro que investiu. Francesco admite. Sim, e eu percebi. Marco Antônio insiste em saber se há risco de perder esse dinheiro. O pai responde com sabedoria. Como nós corremos o nostro. Quem sai na chuva, sai para se molhar. Non e vero. Marco Antônio concorda com um muxoxo resignado. Francesco encerra com um tom prático, tossindo. Adesso andiamo a cuidar da nostra vita. Deixe-me ver. Amadeu, visivelmente contrariado com o rumo dos negócios da construção, está convencido de que o senhor Francesco está segurando o dinheiro. Nostro sócio está segurando o dinheiro, Mateu, dispara com impaciência. Mateu se espanta. Dio santo, o que está acontecendo? Amadeu admite que não sabe, mas alerta que, se continuar desse jeito, terão que parar as obras. Caspita! Isso vai atrasar nossa vida, Mateu. O sobrinho pergunta sobre o sobradinho novo que estão construindo.
Amadeu confirma que já havia vendido os primeiros antes mesmo de estarem prontos. Matteo conclui que, sem o dinheiro, não conseguirão terminar o sobradinho atual. Amadeu confessa que essa é justamente a sua preocupação. Matteo então propõe: vamos falar com ele. Amadeu decide com firmeza: vamos, larga tudo aí e vamos lá. Na casa bancária, Francesco reúne os sócios e dá a explicação dura sobre a impossibilidade de liberar dinheiro. Não há dinheiro na praça, senhores meus sócios. Este é o problema, afirma com firmeza. Amadeu, aflito, pergunta o que devem fazer, e Matteo reforça a mesma dúvida. Francesco responde que só resta esperar até as coisas melhorarem. Amadeu se revolta. Mas como vamos esperar? Parar uma obra? Matteo lembra que o sobradinho está quase pronto e não pode ser interrompido. Amadeu insiste que, nesse caso, terão que mandar embora toda aquela gente que trabalha lá. Francesco confirma. Se for preciso, Amadeu se espanta. Madonna mia! Mas senhor não pode estar falando sério. Francesco suspira e garante: eu tô falando sério. Há uma crise na praça. Há falta de dinheiro na praça, capice? Mas o que acontece? Eu tô falando grego com vocês, Dui? Matteo protesta, dizendo que pensaram que com um sócio banqueiro não faltaria dinheiro para trabalhar. Francesco retruca: mas então vai falar com o governo, seu Matteo. Amadeu se desespera novamente. Madonna mia! Francesco conclui que, do jeito que estão as coisas, não vai aparecer ninguém para comprar quelo sobradinho. Va bene, va bene. Se eu conseguir vender um, vocês continuam? Hã? Matteo pergunta. E se eu não conseguir? Francesco responde sem hesitar. A gente para. Amadeu insiste sobre os trabalhadores. Francesco encerra. Vamos mandar embora. Manda embora. Eu sinto muito, mas a gente tem que mandar embora. Quando as coisas melhorar, a gente contrata de novo. Hã?